Olá, bom dia. Estamos aqui com mais um podcast das Enfermosas e hoje com uma grande satisfação na minha cidade natal, às margens do rio Taquari, e também com um convidado para lá de especial que hoje nós vamos conhecer aqui no município, que é uma pessoa que está aí à luta aí pela categoria da enfermagem, né? Quero agradecer a Deus por esse momento de estar aqui nessa natureza maravilhosa, junto aqui com os amigos, com a minha assessoria, meu esposo, que é para lá de especial, que está aqui com o nosso amigo Josimar. E eu quero agradecer aqui o nosso convidado, que é para lá de especial, que nós vamos conhecer ele agora. E sempre nós faremos essa pergunta ao nosso convidado, e ele hoje está aqui como representando aqui o Legislativo, uma pessoa que está aí em luta do piso salarial da categoria de enfermagem. E eu vou fazer uma pergunta para ele. Bom dia, vereador Carlos Henrique. E eu quero fazer uma pergunta. A enfermagem te escolheu ou você escolheu a enfermagem? Bom dia, Cris. Para mim, antes de responder a sua pergunta, é uma satisfação contribuir com esse tema tão importante aí, né, que nesse podcast a respeito dos profissionais de saúde. Na verdade, Cris, eu escolhi a enfermagem, não como profissão, nem profissional do meio, mas diante desse tema tão relevante que é a adequação ou a implantação do piso, eu, como legislador, não poderia ficar de fora dessa discussão. E também, Cris, a gente pode abordar esse assunto mais para frente. O meu filho está fazendo medicina, então já escolhi a enfermagem, né, respondendo a sua pergunta. Olha aí, gente, que maravilha, né? O vereador já escolheu a enfermagem, e é isso que nós precisamos, de pessoas para lutar pela categoria, mesmo não sendo, como ele disse, não sendo profissional da área, não executando ali as técnicas de enfermagem, o enfermeiro sendo supervisor, enfim, mas é uma pessoa que nós vamos considerar como profissional, porque, vereador, no dia 28 de junho, ou julho, se não me engano, eu vi que o senhor propôs uma audiência pública a respeito aí do piso salarial da categoria. Como que está sendo isso aqui no município de Coxim? Sim, a audiência pública foi proposta pelo vereador Abílio, meu companheiro lá na casa, na Câmara Municipal, e eu e o vereador Marcinho, nós secretariamos o vereador Abílio. E como eu já disse, é um tema extremamente importante para os profissionais de saúde e também para toda a população. Porque quando um profissional é valorizado, a gente entende que automaticamente isso vai repercutir lá na ponta, que é o melhor atendimento para a população. É muito melhor. Eu sei que todos os profissionais de saúde se esforçam para melhor atender, independente da questão financeira. Mas é muito melhor, né, Cris? Você atender sendo bem remunerado. Isso é óbvio. A autoestima melhora. E desde quando foi anunciado isso pelo presidente Bolsonaro, lá atrás, começou diversas discussões a respeito disso. Vai ser implantado, vai ser pago, já veio dinheiro, não veio dinheiro, tem dotação orçamentária, não tem, como que o hospital vai pagar, como que a prefeitura vai pagar, e algumas particularidades ainda de cada município. E isso foi tomando uma proporção enorme. E uma expectativa, né, para os profissionais também, né? Que precisava a gente reunir para traçar metas e esclarecer tanto a população como, mais diretamente, os profissionais de enfermagem, para acabar com muito assim, talvez o diz que me diz, que é aquelas informações inverídicas. A gente ouvia, eu recebia mensagem no celular, Cris, falava assim, o dinheiro já está na conta da prefeitura, o dinheiro já está na conta do hospital e não paga. E algumas particularidades de Coxim que a gente pode
abordar mais para frente a respeito de carga horária e outras afinidades. Então, diante de tudo isso, nós entendemos que seria bom fazer essa audiência pública, trazer os profissionais, convidamos o prefeito, o diretor do hospital regional, o secretário de saúde, secretária de gestão, enfim, todos os atores envolvidos ali que pudesse trazer um esclarecimento para a população e principalmente para os profissionais de saúde. E assim nós fizemos aquela audiência pública. Olha, telespectadores, para nós entendermos aqui a questão do Podcasts Enfermosas, vereador, ele traz assim a questão do empreendedorismo na área da enfermagem, porque o senhor sabe que nós fizemos vários plantões para complementar a carga horária e também o orçamento familiar. E vários profissionais, eles empreendem em outra área. Nós temos colegas que já têm suas clínicas, né? Por exemplo, os enfermeiros estetas, os enfermeiros que é pós-graduado em estomoterapia. E nós, hoje, o assunto é o piso salarial. Só para nossos telespectadores entenderem que hoje nós estamos aqui em Coxim, Mato Grosso do Sul, com o vereador Carlos Henrique, que está falando sobre o piso salarial da categoria. Porém, eu vou perguntar a ele se já existe um projeto na Câmara que dá sustentação aos profissionais que querem empreender na área da enfermagem. Tem algo assim, vereador? Olha, especificamente projeto para isso daí, né, nas áreas que você citou aí, não tem nada tramitando. Seria que parceria com os enfermeiros? Seria uma parceria. Em Campo Grande nós estivemos entrevistando o vereador Jamal e ele disse que já tem uma parceria assim em papel, né, já prescritos, que vai ter um auxílio para quem queira estudar, para empreender na área. Às vezes a pessoa quer fazer uma pós-graduação, é uma parceria com a prefeitura, onde a prefeitura vai ajudar com a contrapartida de umas parcelas, ou enfim, com material didático, parceria para que os profissionais se qualifiquem, vão empreender na área da enfermagem. Sim, nós estamos aguardando agora a reformulação do PCCR aí, dos administrativos, e só que lá na Câmara Municipal nós somos o último a receber. Depois que o Executivo ele faz todo o planejamento, insere, discute com a categoria, eu faço parte da comissão que acompanha isso, né? E a empresa contratada foi a FAPEC, e eu acredito que esse tipo de incentivo ele precisa existir. Eu tenho amigos no Instituto Federal, na Universidade Federal, que no Instituto Federal, por exemplo, ele tem isso bem definido. A pessoa que se propõe a fazer um mestrado, um doutorado, além dele afastar do trabalho dele no local, se o campus não oferece isso, ele recebe uma bolsa de estudos durante todo o tempo que ele está fazendo o mestrado ou o doutorado, com a condição de que esse profissional depois ele retorne pelo mesmo período a prestar serviço no campus de origem dele. Então é uma pauta bem interessante que nós precisamos dar encaminhamento nisso, porque a valorização do servidor, da pessoa que trabalha principalmente na área de saúde, ela precisa ser constante. Não dá para vencemos agora, estamos quase vencendo a questão do piso e aí acabou, né? Vamos parar por aqui. A luta vai continuar, porque as melhorias elas precisam ser constantes. E quanto mais profissionais a gente tiver no nosso município com capacitação, é menos recurso empreendido de pessoas que têm que sair. Nós falamos do município de interior, sair de Coxim
para fazer procedimentos fora de Coxim, que às vezes o custo dessa viagem e os riscos, tudo se torna mais caro do que um investimento no profissional aqui na nossa cidade. Olha aí, gente, que maravilha. Palavras de vereador Carlos Henrique. E o senhor é formado em Ciências Contábeis. Fala para nós um pouquinho aí da sua formação, vereador. Olha, Cris, a minha formação é até um conselho aí para os jovens. Tá aqui de bastidor também, eu vou falar, o Josimar, nós estava comentando agora há pouco, o Josimar Miranda, nossa amiga aí de longas datas, e ele está fazendo Direito, da primeira turma de Direito em nossa cidade, pela Universidade Federal, e ele já é um cinquentão, né? Já aí, mas está lá nos bancos das escolas. Mas não está ultrapassado. Não, de forma alguma. Eu estava comentando com ele que meu pai terminou o curso de Direito com 60 anos. Olha que maravilha. 60 anos. E eu, Cris, iniciei a faculdade, eu saí do Exército e iniciei a faculdade. Porém, naquele momento, eu tive que assumir um trabalho. Meu pai tinha uma linha de leite e eu tive que assumir esse trabalho. Dispensou o motorista e eu assumi. E confesso que eu não tinha problema, eu fazia aqui na Uniderp, Ciências Contábeis, eu não tinha problema com nota. Mas Rio Verde. Rio Verde. Aí você imagina, eu rodava 400 quilômetros de estrada de chão, puxando leite, aí chegava aqui, tinha que pegar o ônibus 5h30 da tarde, ia para Rio Verde para fazer a faculdade, voltava 11h40, meia-noite, quando o ônibus dava tudo certo, chegava aqui de volta, e acordar de novo 3h30, 4h da manhã todos os dias. Então eu consegui fazer 1 ano e aí parei. E em seguida eu retornei de novo, aí casei. Quando eu casei, eu costumo falar, Cris, que entre eu conheci a minha esposa, a Laura, que hoje aqui nós estamos na casa da dona Beth, com esse cenário maravilhoso aqui no fundo, minha sogra. Entre eu conhecer a Laura, namorar, engravidar, noivar e casar, nessa ordem, foram 4 meses e 10 dias. E quando você assume um compromisso desse, eu tive que trancar a faculdade novamente. Aí vendo, já tinha trancado por causa do trabalho, aí depois tranquei de novo porque veio casamento, veio filho, e eu tive que optar entre eu ou a minha esposa estudar. E aí a minha esposa deu continuidade e eu tranquei, em detrimento também das obrigações. Mas depois retornei e terminei a faculdade de Ciências Contábeis. Na minha vida empresarial contribuiu bastante, porque a teoria nessa área me ajudou. Desde criança trabalhei no comércio e a faculdade me ajudou muito nisso daí. Mas a minha história com Ciências Contábeis é isso. E hoje, Cris, me auxilia bastante essa parte teórica contábil na comissão que eu sou presidente lá no Legislativo, na Câmara de Vereadores, que eu sou presidente da Confisca, que é a Comissão de Fiscalização Orçamentária no Legislativo Municipal. Isso é muito legal, né? Porque o senhor vai verificar a fundo ali os valores, as vírgulas e tudo. Então, as ciências contábeis ajudam muito, né, na sua vereança. E é importante, o senhor está falando aí da sua profissão, da sua vereança, porque hoje a categoria da enfermagem, às vezes eles falam, estamos assim, não queremos saber da política. Mas a política que vai ajudar a categoria aí nessa sua formação, junto com a sua proposta aí do piso salarial, vai ajudar muito, porque o senhor sabe que nas ciências contábeis você vai contar quantos profissionais tem em Coxim. Vamos dizer que tem uns 300, né? Entre técnicos e enfermeiros. Quanto vai custar para o município quando for pagar o piso salarial? Isso o senhor já vai ter uma base. Sim, a gente tem trabalhado, aliás, foi objeto da audiência pública, né? Que o diretor do hospital, o secretário de saúde, a secretária de gestão fornecesse para nós todos esses, foi um dos encaminhamentos, todos esses valores, né? Esses impactos que o município iria sofrer com o piso.
E a proposta é que essa diferença ela venha do governo federal. E foi exatamente para tirar essas dúvidas que foi a audiência pública. E o senhor já tem esses dados? Estamos compilando eles, devagarzinho está chegando. O maior impacto é realmente com os técnicos de enfermagem. Esse seria o maior impacto para o município. Dentro do hospital regional, a classe de enfermagem sofreria o menor impacto. No hospital regional, o maior impacto também é com os técnicos de enfermagem. Isso tanto na rede pública? Falando em valores, separando o hospital regional, seria hoje mensal algo em torno de R$160 mil mês, que seria o impacto na folha do hospital regional. Por que eu falo hospital regional? Porque lá os enfermeiros já têm uma remuneração próxima do piso. E os enfermeiros na assistência básica, né, na rede, na atenção básica, aqui em Coxim tem uma particularidade, Cris. Eles são concursados 20 horas. Só tem uma enfermeira que tem 2 concursos de 20 horas, totalizando 40 horas. E aí criou-se uma expectativa em relação a esses profissionais. Como que seria? O piso ele viria integral para 20 horas, para 40 horas? Como que ficaria? E a gente está fazendo um estudo e conversa, Cris, no sentido de que nós precisamos, como é uma particularidade de Coxim, acho que poucos municípios, eu acredito que nós fizemos pesquisa, tem essa situação de concurso de 20 horas, para resolver esse imbróglio nosso aqui de Coxim. Então tem que sentar com a categoria executivo, e a gente deu esse encaminhamento. De que, Cris? Seria o momento agora para resolver essa situação, porque a pessoa é concursada 20 horas. Sim. Nas outras 20 horas, elas recebem o artigo 3º. Mas no artigo 3º, eles não contribuem previdenciariamente. É só agregados, né? Só agregado. Isso agora é uma beleza, porque não incide, não recolhe, mas e para efeito de aposentadoria lá na frente? Não serve. Não vai servir. Lá na frente ela vai ter uma remuneração de 20 horas. Então o impacto é grande. Então a sugestão nossa é que aproveita esse momento para resolver essa situação em Coxim. Não temos ainda nenhum estudo feito. Então a proposta é que se faça um estudo junto à categoria para ver se transforma isso em 40 horas. Aí tem que ver legalidade jurídica, não estou falando que já tem algo pronto nesse sentido. Né? Definido, mas seria o momento, né, para resolver isso. Na lei, o senhor viu que teve 5 sessões e a última das sessões foi esse dia 27 de junho e aí deu por encerrado 11.458, porque eles estão mudando a lei a cada sessões que tem no STF e parece que a lei vai mudando algumas coisas. Na lei, as 20 horas dos enfermeiros, o que diz na lei agora? O senhor sabe dizer assim, o que foi agora o último trâmite no STF? Como disse, Cris, é uma particularidade de Coxim. Só Coxim. Imagina se o conselheiro do STF, ele ter que consultar 5.000 municípios, como que era os concursos, se é 20, se é 30, se é 40, para poder legislar sobre. Então, qual que é o entendimento do STF? Pela CLT. E a CLT diz que tem que ser 40 horas. Então, eu acredito que isso já está bem pacificado. Não tem o piso para 20 horas. Pelo menos esse é o entendimento do STF. Como é uma particularidade de Coxim. Imagina o conselheiro lá ter que analisar, vir saber sobre a legislação de Coxim, Mato Grosso do Sul, na beira do rio Taquari. Alguém criou isso especificamente para cá e ele tem que legislar sobre isso. Então nem vai olhar, né? Porque enquanto município, né, muitos municípios
Por isso que é importante categoria da enfermagem de Coxim, Mato Grosso do Sul, participar das audiências públicas, né, convocada aí pelo vereador Carlos Henrique e o vereador Abílio, que eu vejo que são os dois que estão aí nessa luta para ajudar a categoria da enfermagem, porque hoje nós vimos que o município de Figueirão, vereador, já paga o piso salarial. Por quê? Parece-me que o vice-prefeito é enfermeira. A primeira secretária, o presidente da Câmara, alguma coisa assim, é técnica de enfermagem. Então, assim, os municípios que já têm ali os representantes da categoria, fica assim, vamos dizer, até mais fácil, mas também queremos parabenizar o senhor e o vereador Abílio por essa iniciativa, porque são poucos os municípios que estão assim, promovendo essas audiências públicas, né? Se não me engano, nós temos dentro do estado, que são 79 municípios, se não me falha a memória, 6 municípios estão pagando o piso salarial. E eu vi que o último mês, parece-me que São Gabriel é um dos municípios que está pagando muito bem o piso salarial no base, né? Não tirou ali as regalias, enfim, o salário do enfermeiro vai para 7 mil e alguma coisa, do técnico de enfermagem 4 mil e alguma coisa também. E isso para a categoria é muito relevante. O que a categoria hoje anseia? Todo lado que o senhor vai é o piso salarial, porque isso foi criado uma expectativa na pandemia, como o senhor sabe, que muitos deles, nossos colegas, uns perderam a vida, outros ficaram sequelados, outros também não pegaram o Covid, mas enfim, na linha de frente. Então fica-se uma lacuna aqui para a categoria da enfermagem, uma expectativa. Hoje eu tenho colegas que eu ouço nos corredores do hospital, eu estou esperando o piso salarial para aposentar. Eu quero o piso salarial para mim parar de vários plantões, como eu disse aqui, para aumentar a renda, às vezes você faz 60 horas de plantões extra, outros têm 2, 3 empregos para dar a conta ali vamos dizer, da sua renda familiar. Então hoje o piso salarial para a categoria da enfermagem é uma expectativa e a gente quer parabenizar o senhor e por isso hoje estamos aqui em Coxim. Podcast das Enfermosas é o primeiro do estado de Mato Grosso do Sul, primeiro que está tendo hoje aqui no município. E olha aqui, Cris, você olha para trás, os barcos subindo aqui, então, se tiver alguma interferência no som é por conta dessa beleza essa natureza, mas assim, quem sabe faz ao vivo, né? Então nós estamos aqui, quero parabenizar o senhor e o vereador Abílio, que em outra oportunidade vamos convidá-lo, né, para estar falando também aí a respeito do piso salarial da categoria, que hoje é que nós estamos falando, é o que a categoria almeja, não tem outro assunto, né? Falamos em qualificação profissional, que é muito importante. Eu vejo assim que o senhor, como um vereador, tem um grande potencial para estar qualificando nossos colegas, levando a proposta aí para o secretário de saúde, para o prefeito. Vamos qualificar o profissional. Nós estamos no interior, quantas ligações eu já recebi, vereador, que quando eu convido uma enfermosa, um enfermoso lá para participar do podcast, que eles são, vamos dizer assim, estetas. Tive 2 colegas estetas que foram no podcast e logo em seguida nós recebemos ligações. Município do interior, Ribas do Rio Pardo, querendo que elas fossem lá dar uma palestra, a outra colega da estomoterapia, porque a gente entende que lá na ponta, que é aqui, é difícil, às vezes, as pessoas saírem para se qualificar lá na capital, mas que traga qualificação para os nossos colegas aqui, profissionais, né? Hoje recebi ligação aí do Bueno, lá do sindicato aí da categoria da enfermagem, parabenizando também vocês pela essa iniciativa, e é por aí que a gente tem que falar da enfermagem, né? A enfermagem é a arte do cuidar, a enfermagem deixa sua família para cuidar da família do outro, se doar, tem empatia, então assim, é uma categoria que precisa ser reconhecida. Voltando lá na questão lá da sua página, das redes sociais, vereador, quando eu convido um participante para o podcast das Enfermosas, eu estudo tudo.
E aí... Faz um pente fino. Faço um pente fino e eu vejo assim que o senhor é uma pessoa religiosa, junto com a sua família, com seus filhos, né? E fala um pouco disso para nós, vereador. Olha, Cris, eu particularmente, desde criança, né? Eu nasci espiritualmente falando dentro da Assembleia de Deus. A minha avó, desde aquele momento, ela não sabia ler e nem escrever, mas ela era muito ativa na igreja naquele momento, e por incrível que pareça, ela aprendeu a ler abrindo a Bíblia. Só sabia ler a Bíblia. Se desse outra escrita para ela, ela não lia, mas quando abria a Bíblia, ela lia. Então, desde esses ensinamentos da minha avó, a gente vem se dedicando aí dentro da igreja e constituindo família. E paralelo com isso, Cris, também um projeto social que nasceu quando eu tinha 7 anos de idade. Eu resolvi fazer uma festinha para as crianças lá no Jauru, do tempo ainda do quisuco, né? Fazia dos balde, fazia aqueles balde, fazia o quisuco, fazia o bolo confeitado por lá mesmo, e fizemos a primeira. E desde então eu divulgo pouco isso, porque é algo meu, independente de política e tudo mais, sempre tá contribuindo. E eu associo muito com a igreja, porque todas as igrejas hoje, se for pegar, ela faz uma assistência social, talvez que a somatória dela chega até maior que a própria prefeitura. Se for elencar e separar tudo isso aí, é que ninguém quantifica. Então, paralelamente com essa vida cristã, a gente também tem esse trabalho social. Hoje a gente tem um ministério, nós fundamos um ministério em 2012. A minha esposa, ela faz os cultos, né? Culto de mulher, de criança, tem as lives todos domingo. E Deus é tudo em nossas vidas, né? Não dá, se o casamento não vai bem, a vida profissional não vai bem, se você não estiver bem com Deus, consigo mesmo. Então é a base de tudo para a gente caminhar. Para contribuir com tudo, né, vereadora, em relação até mesmo Câmara Municipal, o senhor sabe que as divergências de ideias são grandes, são conflitos ali de ideias, enfim, a religião nesse momento ela encaixa para que as coisas vão se ajeitando, né? Para a gente ser ponderado, para a gente ter uma base sólida também de princípio, né? Porque não é porque eu estou em um meio político que muitas vezes no ouvido da população e na prática você vê coisas fora de princípios. Falar todo político é ladrão, todo político é safado, todo político se aproveita para benefício próprio, mas eu quero dizer que na verdade isso não é da política, é de pessoas que em um determinado momento ela se deixa levar por isso. A política, quando se fala de política, e você falou agorinha que a importância do segmento participar ativamente da política, esse chamamento é importante, de políticas que não políticas partidárias, né, de eu contra eles, agora o meu partido é melhor que o seu e tudo. Isso aí tem um momento de campanha eleitoral. Aí cada um levanta a sua bandeira e vai defender ali as suas propostas. Mas passou isso, principalmente quando se está no mandato, você tem que trabalhar política pública, né? E essas políticas públicas, elas precisam ser constantes. Por exemplo, a capacitação de servidor, ela precisa ser constante. Com certeza. Não dá para parar no tempo. E parar no tempo, não, né? Ela precisa ser constante. Então, isso é necessário, né? Isso é necessário.
E é importante o segmento, né, no caso aí os profissionais de saúde, se inteirar disso. Porque se você citou o exemplo aí de profissionais de enfermagem que galgaram espaço na administração. Com certeza, esse profissional ele vai ter um olhar muito mais especial do que um outro que não é da profissão. Então precisa ter a representatividade. Eu, para estar falando sobre esse tema aqui agora, para estar junto na audiência pública, eu tive que estudar o tema. Porque senão você passa vergonha, né? Você não é do meio, você não está na veia, no dia a dia, na prática. E aí você precisa estudar para entender, né? Porque senão você passa vergonha e daí não vai ter objetivo nenhum se você não tem conhecimento não tem assim, o conhecimento do tema e também o que a categoria passa, né, vereador? Às vezes quem está de fora não percebe que o profissional da área, ele não tem horário tem horário sim do almoço específico, mas se tem um paciente ali passando mal, ele não vai deixar o paciente para ir almoçar. Sim. Então esse profissional, ele já vai comer fora de horas, vai se alimentar fora de hora, lá na frente ele já pode ter um problema de saúde. Tudo isso é importante, que o senhor falou, estudar, né, participar da categoria. E a gente, vendo a sua participação aí na Câmara Municipal, é importante que o senhor vá visitar os postos de saúde, converse com os profissionais da área da saúde, cada um vai ter uma história diferente para te contar. Essa pergunta que eu faço no podcast, a enfermagem você escolheu a enfermagem, ali você já vai saber tudo da pessoa, porque às vezes você, não sei se o senhor tem acompanhado nossos podcasts, mas a maioria fala, olha, eu escolhi a enfermagem, outros não, a enfermagem me escolheu, né? Aí eles têm as suas histórias, e isso é muito importante. Uma outra questão, vereador, o senhor falou a questão da participação. Os professores é um exemplo. Eles podem ter divergência de ideias na sala de aula, porém, quando eles vão discutir o piso salarial deles, eles são unidos. É um bloco fechado, né? É um bloco fechado. Campo Grande, parece-me que eles também têm essa questão de 20 horas. Só que pela lei federal, eles enquadram nas 40 horas. Quando eles vão discutir o piso lá dos professores, entra essa participação aí das 20 horas e eles acabam debatendo, porque eles já estudam, né? E conseguem. Você vê que teve uma manifestação, uma paralisação esse ano, dentro de 2 dias eles conseguiram almejar o que eles estavam pretendendo na base ali do salário deles, nas regalias, enfim, porque eles são um bloco fechado. É isso que nós falamos com a categoria da enfermagem. Nós precisamos se unir, ir junto com os vereadores que estão aí fazendo essa proposta do piso salarial, em particularidade, Coxim, como o vereador acabou de falar, 20 horas. Então, assim, procure o vereador, vamos entender, vamos estudar, vamos participar. Não é só, gente, a gente falar, não, eles estão sentados lá e não estão fazendo nada por nós. Sim, eles estão, como ele disse, eu tive que estudar, não sou da categoria, mas escolhi a enfermagem, o filho está fazendo medicina e ele já sabe como que é agora a área da enfermagem. Então, assim, vamos participar, gente. Participe. Pergunte, vamos ter eleição agora do Corém, né, em outubro. Eu vejo que às vezes você posta e as pessoas nem procuram saber quem faz parte daquela chapa. Quem está ali se propondo o nome, quem são os nossos colegas, enfim. Eu sou curiosa, eu sou quietinha, mas eu sou curiosa, eu quero saber. Eu já sei que em Campo Grande tem um enfermeiro daqui de Coxim, que ele faz parte de uma chapa. São as pessoas que se predispôs a representar a classe. Então, tem que saber quem são elas, quais são as propostas, qual a disponibilidade. É importante para o segmento estar a par disso, né? Depois vai falar, mas essa pessoa não representou a classe. Mas alguém se propôs, colocou o nome, disputou, você viu no momento da eleição. Então é importante a classe como um todo ter essa participação.
às vezes não diretamente ali na chapa, mas assim, participar ativamente ali. Tem hoje as redes sociais, né? No Corém você pode acessar, saber tudo o que está acontecendo lá, que é o nosso conselho de enfermagem, quem são os componentes, como que eu posso fazer, como que eu devo participar. De longe você consegue participar, se não for ativamente ali para a eleição. Voltando lá, vereador, no piso salarial, na audiência, qual que foi o primeiro impacto que vocês tiveram quando iniciou a audiência pública? Olha, na verdade o impacto ele sofreu um pouquinho antes da audiência pública ali, que eram as conversas paralelas, né? Isso que fez com que a gente promovesse a audiência pública. E pós a audiência pública, o primeiro encaminhamento foi montar uma comissão, né? Não só do Legislativo, mas uma comissão que tivesse representante do Legislativo, do Executivo, do Conselho, né? Que representa a classe, o Corém, também do Sindicato de Servidores Municipal. Então, essa comissão foi formada e vamos estar acompanhando o desdobramento. Por quê? Não é simplesmente falar assim, o piso está aprovado e isso já significa que o dinheiro está no bolso do profissional. Então tem trâmites. Por exemplo, o banco de dados do governo federal, aonde é cadastrado os profissionais de cada município, o que o município investe em salários. Eu falo investe porque para mim é um investimento, né? Salário de servidor é investimento. E esse banco de dados ele estava um tanto desatualizado. Então o secretário de saúde já tem um profissional para isso, já deve ter alimentado, porque isso era um encaminhamento já para ontem, né? Encaminhado isso daí para alimentar o sistema para o governo federal ter um impacto real, né, financeiro, da quantidade de tudo, para que esse repasse chegue inteiro aqui, certo? Então esse é um dos encaminhamentos. Outros é o que já falamos aqui, a questão das 20 horas e tal, isso aí vai ser um desdobramento maior. Mas eu acredito que antes que se resolva 100%, assim que esse recurso estiver na conta, né, da prefeitura, os técnicos de enfermagem, assim, não tem muito o que fazer, receber o dinheiro. Só a enfermagem, na questão dessas 20 horas, que ainda tem essas situações para resolver. Porque aí vai continuar recebendo artigo 3º? Porque na verdade, Cris, se for regular o piso, regulamentar o piso aqui em Coxim, isso falando especificamente de Coxim, tá? Se for regulamentar o piso e eles tiverem só o direito de 50% do piso, segundo foi pacificado pelo STF, e eles tiverem um artigo 3º em cima desse 50% do piso, do novo piso, ele vai ganhar menos do que tá agora. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, por isso que é importante participar. É isso que a maioria da categoria ainda não está entendendo, essa questão de como que vai ser esse piso salarial no base, né? Se tirar as agregações, vamos dizer assim, e implantar esse piso lá, ele vai ficar elas por elas. Se for agregado. Agora, se for no base, vai dar uma diferença e daí não tira vamos dizer assim, não vamos tirar as regalias, né? Nós temos municípios que pagam até acima do piso. Por exemplo, próximo aqui, São Gabriel mesmo, acho que é o Costa Rica. É referência. E o piso, Cris, assim, que precisa ficar bem entendido que o piso é a base, que vai regulamentar para o concurso público,
para quem vai contratar a pessoa no privado. Então, assim, o piso regulamenta, né? Então, ali é o mínimo que se pode pagar para o profissional, é esse. Agora, os incrementos, aí é outra história. É outra história, né? É a participação de cada um. Não, eu tenho mais essa função, eu me capacitei, eu sou capacitada nisso aqui, além da faculdade de enfermagem, eu também me capacitei nisso, eu posso assumir uma função a mais. É negociação de trabalho, tanto no público como no privado. É como se fosse aí do Estado, o PGDI, né? Você todo mês tem uma avaliação, e nessa avaliação você sobra de letras, né? Ou porque você fez uma pós-graduação ou um curso, você está se qualificando e vai subindo de letras. Eu acredito que automaticamente também o salário já vai aumentando. Já vai melhorando. Melhorando. Então, é a importância da qualificação profissional. Eu formei e parei no tempo. Não, gente, vamos qualificar. Porque a enfermagem, todos os dias nós temos patologias diferentes, vírus diferentes. Nós tivemos aí o Covid-19, onde a categoria da enfermagem, também a medicina, foi aprendendo junto com o vírus, porque ninguém conhecia esse, vamos dizer assim, um bicho desconhecido, né? E aí fomos aprendendo, se ajustando, um cuidando do outro, para cuidar de quem? Dos nossos pacientes, né? Então, precisamos qualificar, precisamos participar mais da categoria, principalmente no interior, porque na capital a gente vê que participam, né, bastante. Tivemos 2 assembleias em frente ao Hospital Regional, depois tivemos uma lá no Parque dos Poderes, e assim, quem não vai, que está de plantão, mas quem não está, vão participar, senta, conversa, e um vai passando para o outro. Temos grupos, né? E nós precisamos entender essa questão do piso salarial, que está um pouco assim, como eu disse, uma lacuna ainda para alguns municípios que não têm ainda como pagar, porque é o que nós sempre falamos, vereador. Eu acredito que a lei está aí, ela existe, tem que ser cumprida, mas foi no impulso. E daí? De onde vem o dinheiro para pagar? Tem um compromisso, né, do governo federal, tem uma fala agora do presidente, em que até vai retroagir a maio. Né? É uma notícia boa. Para a categoria, que vão providenciar o recurso para os municípios, inclusive retroagindo a maio. É uma coisa boa, né? Agora, os trâmites disso daí, tanto do governo federal quanto no município, internos e burocráticos, o setor de contabilidade da prefeitura vai ter que fazer um incremento de dotação ali, isso falando tecnicamente, né, papel, né? Assim que o recurso chegar, acredito, né, que foi um dos encaminhamentos também, que já se antecipa, né, e deixa esse projeto de lei adequando, criando o piso já pronto, para que assim que o recurso cair na conta do município, automaticamente já começar a fazer os pagamentos. Para não esperar, caiu o recurso, agora nós vamos preparar a lei, agora nós vamos começar a discutir as particularidades e tudo, e aí vai mais 30, 60 dias, talvez, para que se resolva. Então, também para a categoria entender, tem a lei federal que existe, porém os municípios precisam passar pela Câmara de Vereadores, é o que o vereador está falando. Isso. Os profissionais às vezes não entendem que o dinheiro, né, a verba pode vir para o município, mas tem que passar pela Câmara para eles já fazer uma lei ali do município autorizando o pagamento da categoria. O que eu vejo, vereador? Como o senhor disse, a verba está aí, não pagou nós porque não quis. Não é assim, gente. Tem que ter as audiências públicas. Todos os municípios está acontecendo essa audiência para que seja um trâmite legal, né? Sim. Porque tem que saber o valor, a quantidade que vai ser para cada profissional. Então, assim, as coisas têm que ser
como o vereador disse, ele fez ciências contábeis. Agora ele vai ter que colocar no papel para saber para onde vai, né? Qual fim vai, qual que é a conta, tem tudo isso, né? Porque a conta da saúde é separada de outras secretarias. Sim. Acredito que esse piso salarial também, ele vai vir numa conta separada. Sim, sim. Que é para os profissionais. Então, por isso que é a importância da participação do profissional. Eu não quero me envolver, não quero ir na Câmara, não quero ir no sindicato. Gente, tem que participar. Porque hoje nós estamos aí com esse piso salarial, graças a Deus que alguns municípios, nossos colegas já estão recebendo, estão tranquilos, mas quem não está, tem que participar e ver que pé que está, qual que é os trâmites, que nem agora o vereador já falou que já solicitou para o implemento lá no sistema, que se não me engano é o Cines, né, que tem que saber Sim. a quantidade de profissionais de coxim que vai se enquadrar. É os concursados? É os concursados. Os contratados ainda não? Enfim, aí é outro, vamos dizer assim, é outro tema, né? Então, assim, não é para todos. Às vezes tem lá o profissional que ele atende de home care, também é outra situação. Então, assim, a lei, ela existe, mas ficou uma lacuna bem grande mesmo, que ainda vai dar dor de cabeça para vários municípios, e a categoria tem que participar. Gente, eu quero agradecer aqui a Deus por esse momento, essa paisagem maravilhosa, e vender o nosso peixe. Aqueles que querem alugar o nosso estúdio para o seu próprio podcast, entre em contato conosco, alugamos, montamos aí o cenário. O vereador Carlos Henrique quer vir aqui falar do piso salarial, vamos montar para ele falar do piso salarial. Não, eu quero falar da minha ação social lá do Jauru. Viemos aqui, montamos seu próprio podcast para passar informação. É isso que nós precisamos, levar informação para a nossa comunidade, a nossa categoria da enfermagem especial, como que está aí os acontecimentos, aqueles que já se qualificaram, hoje tem aí as suas clínicas, né? Tem seus atendimentos particulares, aqueles que somente fazem as suas transmissões de aula. Estamos aqui a disposto a ajudá-los vocês. Vereador, gostaria de agradecer aí o senhor pelo convite, a sua disponibilidade, está lutando pela categoria de enfermagem, que eu, assim, o senhor não tem nada a perder, o senhor só tem a ganhar com a categoria da enfermagem, porque coxim necessita de apoio, assim como o senhor está aí à frente, junto com o vereador Abílio, do piso salarial. Verdade, Cris. Eu que agradeço, e tudo aquilo que você se propõe a fazer com responsabilidade, e junto, né? Não só, porque a gente não faz nada só, e é importante que não seja só, para criar uma sinergia para todos sair ganhando, né? Não adianta eu pensar no meu mandato de vereador sozinho lá, fazer algo que beneficie tão somente eu. E não é essa a proposta. A proposta é que em todos os temas a gente consiga chegar o mais próximo possível da população ou do segmento, para que verdadeiramente saia o ganha-ganha, né? Onde todos saem ganhando. E principalmente a população, né? Porque como o senhor disse, e a enfermagem qualificada, bem remunerada, vai ter um atendimento de qualidade, não que... eu estou falando para não atender mal a população, mesmo sem o piso, nós juramos na nossa formação que nós temos que atender bem. Independente se você tem um problema familiar, financeiro, mas o paciente, ele é amor de alguém, então a gente precisa atender os pacientes bem, principalmente no interior, onde às vezes nós não conseguimos ali fazer tudo que o paciente necessita naquele momento, mas vamos se desdobrar e fazer o melhor. Por quê? Porque você estudou para enfermagem, você fez técnico de enfermagem, você está à frente de um hospital aí regional que é o Coxim,
de coxim, desculpa aí, temos que atender bem, porque o paciente ele não vai no hospital porque ele quer, ele vai no hospital porque ele tem um sintoma, ele está doente, ele precisa de uma palavra, ele precisa conversar com o médico, então nós temos que atender o paciente como um todo, como a gente diz lá na sistematização da assistência, vereador, a gente tem que fazer uma consulta de enfermagem céfalo-caudal, você tem que olhar o paciente como um todo, ter empatia pelo paciente. E quanto a isso, né, atendendo bem o paciente, tem o legislativo, que são os vereadores, que vai estar lutando pela melhoria da cidade. Então participe, atende bem o paciente, e assim, Coxim só tem a ganhar, não é, vereador? Sim, Cris, só tem a ganhar. É como eu disse, se todos os envolvidos trabalhar no mesmo foco, todos ganharão. E não podia deixar de parabenizar você, Cris, o Jean, que está aqui nos bastidores. Muitas vezes as imagens vão para o ar e a gente não vê o bastidor, tudo que é montado para que esse podcast, para que essas informações cheguem até a quem interessa. E parabéns mesmo pelo seu trabalho, porque de fato você é uma pessoa diferenciada no seu segmento, que leva a informação para todo o segmento e para a população. Parabéns mesmo. Obrigado, vereador, e eu sempre falo que a cada podcast Enfermosas, esse nome é Enfermosas, vereador, até para o senhor entender que nós fizemos uma pequena pesquisa. Quando eu conversando com o Jean, falei, olha, eu preciso levar algo na área da enfermagem. E numa pequena pesquisa eu perguntava para meus colegas, se você montasse um podcast, qual seria o nome do seu podcast na área da enfermagem? Já saiu vários memes, mas o que prevaleceu foi Enfermosos. Por quê? Na correria do dia a dia, nós estamos lá no corredor do hospital, você passa, bom dia, enfermosa. Bom dia, enfermosa. Então é um nome carinhoso, né, de enfermosas, porque é de enfermeiras, da arte do cuidar, é da empatia. E aí ficou Enfermosas, e esse podcast, graças a Deus, está assim crescendo. Estamos tendo vários convites, e é para isso mesmo, para levar informação da nossa profissão. Também, além de eu falar do meu estúdio, eu falo dos meus colegas. Eu acho que na enfermagem nós não temos que ter egoísmo, nós temos que juntar para melhorar a categoria, para melhorar a vida do paciente, da sua família. Então, assim, eu divulgo o meu peixe, que é meu estúdio, meu trabalho. E aí hoje, falo do meu colega. Hoje, Cris, literalmente você está vendendo peixe, né? Na beira do rio. Na beira do rio, e hoje estou aqui com o vereador falando do trabalho do vereador, que ele aí, junto com o vereador Abílio, falou do piso salarial. E hoje qual que é o assunto? Piso salarial da enfermagem. Então é isso aí, vereador. Obrigado aí também pelo meu assessor, meu braço direito, esquerdo, o esposo Jean, e o meu amigo aí Josimar também, Dona Beth, né? E eu quero falar para vocês, o vereador é cunhado do João Bosco, da dupla João Bosco e Vinícius, que eu sou fã deles, tá, vereador? Então, verdade. Estamos aqui nesse cenário maravilhoso e agradecer a Deus por mais esse momento. O próximo podcast das Enfermosas será em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos.